chamar o Cláudio Santos, né, que vai falar sobre o audiovisual expandido e suas diversas aplicações, né? Então, Cláudio, você está aí, Cláudio? Tá Cláudio ali embaixo. Olá, boa Então é tarde. com você a palavra agora, Cláudio. Tá bom. Beleza, Yuri. Obrigado aí pelo convite, pela participação aí do seminário como um todo, né? Está sendo muito interessante. Assisti uma palestra de manhã, agora assisti essa aí do Gobira, sensacional. E foi ótimo ter visto do Gobira, porque eu acho que ele contextualizou muito do que eu vou falar aqui, né? Porque eu vou trazer para uma dimensão do aqui, do local, né? O Gobira abriu a cabeça de todo mundo, né? Trouxe esse lugar da cena que eu achei muito interessante, que é justamente o lugar aonde eu vou mostrar algumas referências, né? E alguns exemplos aqui que aconteceram em Belo Horizonte ou, né, em algumas cidades aqui próximas, né? Então acho que isso é legal, né? A gente entender que mercado, vou falar um pouco assim de mercado, de realidade, tanto de mercado, né? E também vou falar um pouco de experiência artística aplicada a essas cenas que o Gobira falou, utilizando algumas, né, poucas tecnologias e poucos softwares que a gente teve a oportunidade de ter acesso, né, e de conseguir produzir, de fato, projetos aplicáveis, né, e assim, né, para diferentes públicos, para diferentes lugares, para diferentes espaços, né, mas foi muito bom. Acho que vai ser ótimo já ter tido essa introdução maravilhosa aí do Gobira. Então, gente, aqui eu vou compartilhar minha tela, né? Aí eu já me apresento aqui um pouquinho e a gente começa a compartilhar aqui. Então, gente, vou falar disso, né? De audiovisual expandido. Essa ideia de que o audiovisual, ele na verdade é o conteúdo, né? Que mais a gente tem lidado com ele nos últimos tempos, né? E desde do cinema, né? Vamos dizer que o cinema talvez seja esse grande marco mesmo, né? De que a gente lida com essa realidade, né? De estar à frente ou estar experimentando uma relação, né? De uma experiência, seja através de uma grande tela e hoje através de multitelas, né? E é isso que nós vamos falar, né? Essa ideia de que o audiovisual hoje, ele sai da grande tela do cinema e ele vai para as mais múltiplas telas, múltiplas plataformas, múltiplos suportes, né? E em conversa com o Yuri, a gente viu que isso era um assunto interessante para estar aqui dentro do seminário, pelo fato de enxergar que quem é da dramaturgia, das artes cênicas, né, e demais áreas afins aí, né, a gente vê que cada vez mais, e até pelos projetos que foram apresentados, né, pelos artigos que foram enviados, né, como que isso tem sido incorporado também nas artes cênicas. Eu vou mostrar um exemplo de um espetáculo que a gente desenvolveu junto com o Carlão, né, e em 2015, aonde basicamente o tempo inteiro o espetáculo ele tinha uma animação que dialogava com toda a dramaturgia do espetáculo, né, que é o Urro. Nós vamos chegar nele, né, mas eu vou querer, antes disso, fazer um panorama de alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de participar, outros de fazer a gestão, outro de estar envolvido diretamente, né, muito como professor da UENG, que sou, né, da Escola de Design, outros através de um escritório de design que eu tenho há 25 anos, né, que se chama Volts, aí até já mudando a tela para me apresentar um pouquinho. Então, eu sou formado, né, em comunicação na PUC, e na PUC eu tive uma ligação muito forte com o cinema. Para quem não sabe, o curso de comunicação na PUC, ele nasce de um curso de cinema, né, e eu peguei esse momento dessa transição de um curso de cinema para um curso de comunicação. Então, desde então, eu tenho esse contato com a produção audiovisual, né, e tem uma ligação muito forte também com o Polo Audiovisual da Zona da Mata, que é um projeto já de 15 anos, né, que a gente tem transformado a região da Zona da Mata, ali, Cataguases, né, principalmente como a cidade principal, né, como o principal cenário para produções cinematográficas. Isso é muito interessante, né, a região da Zona da Mata é muito rico, ali é o berço do cinema brasileiro, né, com Humberto Mauro, que começa a fazer filmes de ficção naquele cenário que tinha ali, né, e depois ele vai fazer os filmes educativos lá com Roquete Pinto, mas o ambiente da região de Cataguases e da Zona da Mata, você tem tanto natureza, fazendas, como também
a própria arquitetura modernista que nasce ali em Cataguases, né, com toda a sua exuberância ali em todas as áreas, na arquitetura, na escultura, né, na azulejaria e por aí vai, né, como também a gente tem cenários naturais, fazendas, né, e um casario também, antes do modernismo, né, que é muito rico. Então a gente tem, nesses últimos 15 anos, produzido filmes de longa-metragem, né, não sei se para quem sabe dessa história, mas talvez tenha sido um dos lugares do Brasil nos últimos 10 anos que mais se produziu filme mesmo, né, cinema de live action, com atores, várias produções do Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte, migraram para lá por Cataguases e região ter se tornado esse ambiente do polo audiovisual, né, então, só para trazer esse contexto que eu transito e lido nesse ambiente do cinema tradicional, né, da produção cinematográfica também, né, mas trago os aspectos de design para pensar como que esse audiovisual pode ser aplicado nas suas derivações, né, então, passando aí, né, aqui tem um primeiro cenário de atuação da Volts, assim, esse escritório, né, que eu e a Alessandra já fundamos há 25 anos, eu falo que quando a gente fala de 25 anos atrás, a gente está falando do início da internet em Belo Horizonte e no Brasil, né, então a gente nasce já híbrido, né, atuando principalmente na área da música, da dança, do teatro, da moda, da multimídia, da educação, das artes visuais e do audiovisual e do cinema, né, então isso é uma característica do nosso escritório, foi uma escolha mesmo, né, um desafio enorme, né, atuar no campo da cultura mesmo, né, seja fazendo design em todas as suas áreas, da identidade visual, sinalização, né, ou seja, fazendo também, participando de soluções diferenciadas, né, para todas essas áreas, né, e aí são alguns desses exemplos que eu vou mostrar para vocês, né. Então, desde o início, a gente tem essa relação com todas essas áreas aqui, né, e muito interessante o Gobira ter trazido essas áreas como esse lugar da cena, né, que é justamente um pouco daqui que eu vou falar, então, né. Então, a gente nasce aí desde o início, né, fazendo videoclipes, fazendo os primeiros sites que apareceram para as empresas que estavam aqui, né, da cena local, né, até chegar em trabalhos mais recentes, né, de instalação mesmo, algumas instalações audiovisuais para expografia, e para espaços permanentes, né, que a gente chama, que são os museus, né, considerando que eles vão ter uma longa duração, né, pelos cada museu com a sua característica, espaços culturais também, né, mas as expografias, geralmente, né, seja para a área da moda, seja para, não, a área da moda a gente atua muito na cenografia, né, para os desfiles e tal, mas a expografia, às vezes, são para exposições temporárias, ou para instalações temporárias, né, e essas instalações permanentes, geralmente, são esses centros culturais, ou museus mesmo, né, a gente atuou em quase todos esses museus aqui do circuito cultural, e vários outros aí nas cidades, né, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, né, e eu acabei, assim, eu selecionei só alguns estudos de caso para trazer aqui, em função do nosso tempo, né, para a gente ter também um tempo de troca aí, vocês fazerem perguntas, né, mas o objetivo mesmo é mostrar, assim, que foi possível, nesses 25 anos, né, atuar nesse segmento. Eu posso dizer que não é fácil, né, sobreviver mesmo, subsistir, né, atuando nesse segmento, né, você depende de muitas variáveis, de leis de incentivo, né, de modelos, né, muito ligado às leis, né, Lei Rouanet, Lei Federal, né, mas é muito interessante como também os museus começaram a se transformar e atuar e se posicionar como espaços educativos, né, isso permitia que a sustentabilidade desses espaços, né, saíssem só desse modelo, vamos dizer assim, né, para também para que essas soluções audiovisuais, interativas, imersivas, né, pudessem também servir, né, à atuação educativa do museu. Então, isso foi um modelo que a gente viu acontecer, né, a partir, principalmente, aqui do Museu de Artes e Ofícios, né, que talvez todos devam conhecer. Para quem não conhece, eu recomendo que conheça, que, na minha opinião, é um dos museus incríveis que a gente tem em Belo Horizonte e no Brasil, né, pelo tema e pelo formato do museu, né, pelo próprio recorte, né.
E aqui eu vou passar rapidamente por essa historinha aqui, só para falar onde que a gente começou a atuar com o audiovisual nesse campo expandido, né? Aqui no caso do Museu de Artes e Ofícios, a gente produziu os terminais multimídias, né? Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de já assistir, de ir lá ver esse museu, né? Que era basicamente um museu de objetos, né? De memorabilia, vamos dizer assim, né? De materialidades, né? Relacionadas ao trabalho, né? Pré-industrial. Então, são objetos, né? Objetos que, às vezes, distante da nossa realidade, das crianças, dos jovens, né? Porque são objetos mais antigos, vamos dizer assim, né? E eu lembro que quando a gente foi desenvolver esse projeto, a tecnologia acessível que a gente tinha de touchscreen, que hoje é uma coisa que está na palma da mão de todo mundo, né? Que são os dispositivos móveis, celulares e tal. Na época, a gente só tinha dispositivo touchscreen em 17 polegadas, né? Que era esse monitor 17 polegadas, que foi desenhado especialmente para esse museu, né? Para o Museu de Artes e Ofícios. E a gente produziu 12 terminais multimídias com conteúdos dinâmicos, né? Interativos e audiovisuais, né? Muita animação, né? Para tentar trazer uma contextualização e dar, de certa forma, uma vida, né? A essa cenografia, né? A essa composição cênica, né, que foi concebida pelo museu aqui, pelo Pierre Catel, né, um museógrafo francês aí, que depois foi muito interessante, a gente teve uma relação direta com ele, quando desenvolvemos aqui o Museu de Artes e Ofícios, ele acabou nos levando também para desenvolver o conteúdo multimídia para o Museu da Inconfidência, né, o Museu da Inconfidência também passou por uma repaginação de expografia, né, lá em Ouro Preto, e a gente acabou também desenhando 3 terminais multimídias também, numa mesma lógica que a gente tinha feito para Artes e Ofícios, né, contando essa história, né, então é isso que eu acho que é o barato, assim, quando o Gobira traz essa ideia de que o museu é uma cena, né, aqui a gente traz alguns atores, né, que não existiam, aqui a gente está falando do século XVI, da formação de Ouro Preto, antes, né, de Ouro Preto como uma cidade, como uma experiência urbana, né, a chegada das bandeiras, dos bandeirantes e tal, e a gente teve que recriar, né, esses personagens que também dialogavam ali com aquela cenografia que estava ali, né? Claro que é uma experiência, assim, que você está na frente de uma tela de computador, né, e você anda pelo museu tentando criar alguma conexão, né? Na verdade, todos esses conteúdos a gente se baseou com os pesquisadores para desenvolver a roteirização deles e tal. Então, é um diálogo interessante, né? Eu até acabei escrevendo um artigo também que se chama Museu Expandido, que eu nem coloquei ele aqui, mas vou citar, que é a experiência que a gente desenvolveu para o Museu das Minas e do Metal, que é depois que a gente saiu dessas telas touchscreen e pudemos levar esse conteúdo para a internet, né? A gente chamou isso de museu expandido, porque você tinha a experiência presencial no museu e poderia expandir a experiência do museu numa lógica de troca né, de rede social mesmo, de troca de informações, a partir de um conteúdo interativo que a gente desenvolveu também, né? Então, essa foi uma primeira experiência nossa de criar conteúdos audiovisuais interativos, né, para dialogar com uma cenografia, né? E aí eu vou mostrar aqui outros exemplos também, né? Em 2007 também, né, a partir quando Eleonora Santa Rosa era secretária de Cultura, teve um grande projeto, talvez um dos principais projetos que deu visibilidade a toda a riqueza cultural do Vale do Jequitinhonha, né, que foi esse projeto Vale, Vozes e Visões, né? E eu e vários outros artistas, né, tanto da área do áudio, quanto da cinematografia, do audiovisual e da fotografia, tivemos a oportunidade de ficar, né, junto aos mestres de ofício nas cidades lá, né, do Jequitinhonha. Ficamos lá durante 5 dias para colher um material audiovisual, né, que pudesse fazer parte dessa exposição, né, essa exposição que se chamou Vale, Vozes e Visões, né. Esse projeto aqui, gente, ele tem uma característica muito importante, porque ele também foi pioneiro, vamos dizer assim, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente pode dizer, porque a gente criou esse material que a gente documentou lá nas cidades, junto, né, a Dona Isabel, que já faleceu, infelizmente, a Lira, a Zefa, a Noemisa e o senhor Ulisses, né,
eles já estavam bem velhos, né? Assim, o seu Ulisses mesmo não se deixava filmar. A gente conseguiu gravar ele, passando pouco tempo, ele também faleceu. Então, são documentos audiovisuais muito importantes, né? Desses atores, né? Dessas pessoas que estão ali construindo um imaginário, são mestras e mestres, né? Que influenciaram toda uma geração ali, novas gerações tanto de artistas, tanto também para a cerâmica utilitária, mas aqui o recorte era mais essa cerâmica voltada para o universo artístico mesmo, né? E a gente documentou isso, gente, e fizemos um grande evento, que podemos dizer que lá em 2006, né? Quando a gente estava no 2006, eu acho que são 15 anos atrás, né? A gente fez uma das primeiras experiências mesmo de fazer um evento simultâneo. A gente fez na Grande Galeria do Palácio das Artes uma ambientação audiovisual, onde esse conteúdo audiovisual a gente disponibilizou ele em 3 grandes telas junto à exposição. Então as pessoas ali, pegando essa experiência lá do Museu de Artes e Ofícios, que era na telinha touchscreen, aqui a gente deu uma visibilidade para ele, né, numa escala de ambientação, né? Então você tinha ali uma exposição, você via os objetos das artistas e dos artistas, e você tinha uma sensação, uma experiência audiovisual, sonora e visual do ambiente de trabalho desses artistas, né? Então era essa conexão mesmo entre a obra, a materialidade da obra, com essa experiência sensorial que a gente, enquanto artista dessa área, captou lá do Vale e trouxe para a exposição, né? Além disso, a gente também fez uma série de projeções lá na cidade de Araçuaí, e aí na abertura a gente fez essa transmissão simultânea com um evento acontecendo lá no Centro de Referência Afro-Indígena, Araçuaí, e acontecendo aqui no Palácio das Artes, né? Foi uma coisa inédita, a gente teve que aumentar a velocidade de conexão da cidade de Araçuaí, né? A própria secretaria, a secretaria, a gente detectou que era necessário e acabou que Araçuaí ganhou uma internet mais potente na época, que acabou servindo, né, para a cidade posteriormente, mas que atendia essa necessidade de uma experiência híbrida já, né? De vivenciar uma experiência presencial com uma experiência simultânea, né? Isso parece hoje para nós, isso que a gente está fazendo é uma experiência simultânea, né? Cada um num lugar aí, mas a gente imaginar isso 15 anos atrás era uma coisa, era disruptivo, né? Era uma inovação tecnológica, né? Que não era comum, né? E o bacana, eu vou mostrar também que vários desses projetos que a gente participou, a gente trabalha com uma lógica, que é a lógica transmídia, que é uma lógica da cauda longa, né? A lógica de que uma produção audiovisual no Brasil, produzir cinema no Brasil é um esforço, né, gigantesco, né? Também sempre através dessas políticas que foram criadas e que estão sendo desmontadas agora, infelizmente, né? Mas a força ainda da cultura, da arte resiste, né? Mas o cinema, a gente trabalha hoje lá no Polo Audiovisual com essa lógica transmídia, né, de que um produto audiovisual, ele pode se desdobrar em outros produtos, né, dentro dessa estratégia transmídia, né. Então, trazendo esse pensamento para cá, né, esse conteúdo que a gente produziu aqui, que de certa forma era efêmero, porque ele aconteceu foi até uma exposição que durou, acho que 3 meses, né, no Palácio das Artes. Então, essa experiência ficava lá, né, e logo quando foi inaugurado esse Memorial Minas Vale aqui, né, o prédio ali até do lado da Escola de Design ali, aquele memorial que traz a história de Minas Gerais através de várias experiências, né, interativas ali, que a expografia foi feita pelo Gringo Cardia, né, lá do Rio de Janeiro. O Gringo teve acesso a esse material, e esse material, ele é hoje um acervo permanente do museu. Então, eu acho sempre muito interessante quando a gente consegue transpor. Claro que essa transposição vai permitir experiências completamente diferentes, né? Mas é uma transposição que faz com que esse esforço todo e todo esse dinheiro investido, né, toda essa história que está documentada, seja mais acessível, vamos dizer assim, né? Então, hoje, esse conteúdo que a gente fez como uma ambientação audiovisual, que a gente usou 3 telas, né?
Eu nem vou mostrar ele aqui, porque eu acho que tem outros trabalhos que são mais significativos aqui para o contexto, mas a gente transpôs eles, 3 grandes telas para as 3 telas de LCD, que fica também em diálogo com essa materialidade da produção artística lá do Vale do Jequitinhonha, né? Então, de novo também, né, se a gente pensa o museu, o espaço museográfico também como esse espaço cênico, né, como essa caixa também que conta histórias, né, que está ali, ou inanimado, né, geralmente com objetos inanimados, apesar de que aqui os objetos até giram e tal, o audiovisual vem para acrescentar essa camada, de trazer outras sensações e outras experiências, né? Então, essa ideia aí também do contexto do audiovisual expandido, né, em vários lugares diferentes. Aí, mais um exemplo, né? Ô, gente, se vocês quiserem perguntar, ou vocês preferem que eu vou falando aqui e no final a gente abre para conversa? O que vocês acham? Pode falar, ô Cláudio. Tá, qualquer coisa você me interrompe aí, tá, Yuri? Tá bom. Beleza, que eu vou mudando de assunto aqui. Eu trouxe alguns trabalhos que são emblemáticos, eu acho que para aqui, para a cidade, né, que estão aí nesse contexto, né? Então, por exemplo, esse é um trabalho que talvez tenha sido um dos maiores desafios que eu tive a oportunidade de participar, né? Não sei se alguém também viu esse trabalho, né? Que foi, eu acho que quando o Gobira também traz aquela coisa dos espaços, né? Ou das tecnologias secas, úmidas e molhadas, né? Aqui a gente tinha um desafio de construir uma animação nessa escala monumental, né? Essa animação, essa árvore de Natal, ela equivale a um prédio de 18 andares, né? E ela é considerada uma embarcação, né? Então, para essa árvore de Natal estar aqui no meio da lagoa da Pampulha, teve todo um trabalho aí da engenharia e da logística, né? Para Capitania dos Portos, vir rebocador, né, para puxar isso aqui, tinha que ter autorização da Capitania dos Portos para isso estar aqui, porque ele tinha que estar ancorado, né, porque ele é uma estrutura muito grande, que sofre impacto aí do vento, da chuva, de raios, né, essa época do ano, que era o Natal, sempre tem muita chuva aqui em Belo Horizonte e tal, mas o desafio que a gente tinha aqui, gente, era criar um conteúdo audiovisual, né, para uma árvore de Natal, primeiro isso, né, uma árvore de Natal, esse objeto, modificando a paisagem da cidade, né, modificando essa cena da paisagem, trazendo assim para esse contexto, né, e o desafio maior aqui, tecnológico, técnico, né, podemos dizer, era como que a gente fazia uma animação que não fosse plana. Foi a primeira vez, no entanto, a gente ganhou um prêmio internacional com esse trabalho, como melhor solução outdoor, né, porque até então, em 2007, né, a gente só conseguia ter superfícies planas para projetar, né? Não para projetar, né? Eu estou falando errado aqui, eu estou falando aqui de estruturas de LED, isso aqui são feitos com LEDs, né, que são... Então, aqui não é uma projeção, aqui é uma emissão de luz, né? Então, aqui são 21 mil pontos de LED que foram construídos quase que artesanalmente, depois eu posso até mostrar um videozinho aqui, né? Aonde isso foi montado aqui no Jardim Canadá. Isso aqui foi alguns painéis de LED que ficavam em São Paulo, na Avenida Paulista. Teve uma mudança na política de ocupação lá do espaço público, né, que eles consideravam esses painéis de LED como poluição visual, e aí tiraram esses painéis de LED da Paulista, e o Hugo, que é o diretor da ON Projeções, né, uma empresa aqui de BH, uma das maiores empresas de soluções tecnológicas hoje do Brasil, né, teve essa ideia maluca, descobriu que esses displays de LED estavam guardados num galpão, ele desmontou esses displays de LED, que ficavam na Paulista, e montou ele, né, de forma cônica mesmo, né, isso aqui não é uma fachada, né, a árvore de Natal, ela tem um volume, né, tem uma volumetria mesmo, né, e a equipe de engenharia, na época, conseguiu construir, e a gente conseguiu fazer, talvez, a primeira árvore de Natal animada do mundo, né. E olha lá, que até o rebocador, né, para vocês verem a escala, né, aqui está o rebocador, né, e a árvore de Natal. Aqui, gente, trazendo para uma discussão que também é pertinente para as artes cênicas, né, aqui a gente teve toda uma pesquisa de materialidade também, né, assim, de que tipo de... Porque a gente precisava, durante o dia, fazer com que a árvore tampasse a estrutura, né, e funcionasse também como uma cenografia, né, para quem passasse ali durante o dia. E à noite ela tinha que ser, tá vendo que ela é um pouco translúcida aqui, né? A gente teve que arrumar um tecido
que foi um tecido comprado aqui no centro da cidade, de cortina, né, meio translúcido, né, tipo um voal, assim, que foi costurado, né, isso aqui tudo costurado, isso aqui é uma escala de 6 metros de altura, né, cada vão desse aqui, né, a gente teve que imprimir isso aqui, e costurar, depois, né, alocar tudo aqui, e durante a noite ele tinha que ser translúcido o suficiente para a iluminação passar, né, e isso foi um outro desafio aí também, de dias, né, de pesquisa e tudo mais, para se chegar nessa solução, né, essa solução acabou indo para Brasília também, a gente acabou interferindo no espaço cênico ali, no espaço urbanístico, né, cênico não, mas o espaço urbanístico, que também não podemos considerar que é um cenário, que é a esplanada dos ministérios, né, tem até uma cena aqui, né, a gente, na época o Niemeyer estava vivo, o Niemeyer ficou sabendo dessa intervenção, né, desse objeto, desse monumento junto à esplanada dos ministérios, né, e aqui a gente tinha um outro desafio, como aqui a gente estava num ambiente molhado, né, a gente tinha essa coisa de que o tecido também ele tinha que ser translúcido e ao mesmo tempo maleável por conta do vento, né, por ser um espaço aberto aqui na lagoa e chovia muito e tudo mais, diferente aqui da solução que tivemos que achar para Brasília, que estava instalado, né, no gramado, e o grande risco aqui era o risco de incêndio, né, de alguém jogar uma guimba de cigarro aqui e pegar fogo na árvore toda, né. E esse tecido, além de ter todas essas outras características que eu falei, ele também era um tecido à prova de fogo, né, que a gente descobriu numa empresa em São Paulo, e fizemos essa impressão em São Paulo, e acabamos levando para Brasília, e montando essa estrutura lá, né, aqui é um plano maior. Aqui só uma pequena ceninha, para vocês verem a animação funcionando. Aqui a gente utilizou até os grafismos do Atos Bulcão, lá em Brasília, né, com autorização também da fundação lá, Atos Bulcão. Enfim, esse eu acho que é um grande exemplo, assim, de audiovisual expandido, né, um audiovisual num contexto monumental. Hoje é muito comum para a gente as projeções mapeadas, né, mas nessa época era talvez uma das projeções monumentais, vamos chamar assim, né, maiores que foram feitas no Brasil e tudo mais. E era uma experiência, né, gente? As pessoas iam para lá, uma experiência com fogos de artifício. As pessoas ficavam ali assistindo, convivendo, né? Eu lembro que em Belo Horizonte mesmo trouxe mesmo um novo movimento para a Lagoa da Pampulha, né? A Lagoa na época de 2007 era um espaço que estava meio assim em desuso, né? Então, você acaba trazendo também os pipoqueiros, os vendedores ambulantes, né, e criar uma outra experiência de conexão entre pessoas também, né, para assistir uma historinha aqui de 3, 4 minutos, né, gráfica, visual, sobre o Natal, né, no caso específico dessa experiência aqui, tá? Esse aqui é um outro exemplo também que eu acho legal, porque eu sei que vocês aí das artes cênicas, do teatro, lidam muito bem com essa história dos editais, né, de ter que entrar em edital para conseguir viabilizar o espetáculo ou as soluções e tudo mais. Esse aqui foi um edital que se chamava Filme Minas, né, então não era um edital voltado para as artes cênicas, mas era um edital voltado para o audiovisual, um dos primeiros aqui de Minas Gerais, né, que agora, depois a Codemig mudou esse edital, agora a gente também tem os editais da prefeitura, né, mas esse aqui na época era um edital da Secretaria de Cultura do Estado, que se chamava Filme Minas, né, que era para incentivar a produção audiovisual, só que eles tinham essa categoria de novas, de soluções, que eles chamavam novos formatos, né, e a gente conseguiu ganhar uma dessas edições, eu e mais um arquiteto, Fernando Maculan, a Alessandra, que é minha sócia, e o André Amparo, que é um grande produtor audiovisual, e hoje produz várias séries para a HBO e tal. A gente desenvolveu aqui uma das primeiras soluções interativas que eu tive a oportunidade de desenvolver também, assim, para além daquela experiência touchscreen, em pequeno formato, né, uma experiência interativa para grande formato também, e para uma relação com as pessoas, né, que eu acho que é de ter o elemento, né, o ser humano ali envolvido nessa interação, né, que hoje foram mostrados vários trabalhos aqui de outros artistas, né? Legal ver, querendo trazer para vocês como que a gente conseguiu fazer isso aqui também, utilizando
Eu tenho dúvida se foi desenvolvido pelo Processing, utilizando o Processing aqui, mas quem desenvolveu foi o pessoal, não sei se vocês conhecem também, é uma super referência aqui de BH, que é o Pedro Veneroso e o André Mintz. Na época eles tinham um laboratório desses, um dos primeiros também desses laboratórios, que era o Marginalia Lab, né? Junto com o festival ali, o Artmove, né? O Artmove foi um grande incentivador de vários artistas e de vários eventos e propostas dessa área de interação entre a arte e tecnologia, né? Então, foram os meninos do Marginalia Lab que desenvolveram essa solução, uma solução interativa para essa instalação que a gente desenvolveu ali no 104, foi uma das primeiras instalações aqui do 104, o 104 ali na Praça da Estação, né, do lado da Praça da Estação, que estava sendo inaugurado na época. A gente conseguiu fazer a primeira instalação colocando 8 telas, aonde a proposta, esse conceito da Eurásia, é que as pessoas pudessem ir, através da experiência de ir à instalação, ter uma ideia de um contato com o mundo inteiro, né? E como que se dava isso, né? A gente criou um sistema que a gente chamou de a Eurásia Teletransporter, né? No qual a gente aqui no fundo não está aparecendo, no videozinho que eu vou mostrar aqui, vai aparecer, né? Esse aqui é um técnico, o Coquinho, um grande técnico nosso aqui de tecnologia, né? Que monta as coisas para museus e soluções tecnológicas. Ele está testando aqui, ó, a gente tem um fundo chroma key aqui, que nada mais do que esse fundo chroma key hoje que tem aqui no Zoom, no Meet, né? Mas a gente desenvolveu um sistema que fazia um recorte de croma, tinha um timer para gravar as fotografias, né? E ele fazia um reconhecimento do movimento do corpo, que era esse Face Finder aqui, né? Aqui dentro tem um computador, tem uma câmera que jogava a imagem para dentro do computador, e o computador, com esse sistema que a gente desenvolveu, fazia o processamento de recortar a imagem dele e aplicar uma imagem no fundo, né? A gente chamou isso de um sistema reativo, né? Porque, na verdade, ele só reagia a essa interação da pessoa que passava na frente da câmera, e o sistema reagia, criando essa relação aí entre... Aqui tem um pedacinho, né, funcionando aí, ó. Então, a ideia é que a pessoa assistia aqui vários vídeos aqui, ó, e depois ela entrava dentro da cena, né? Ela brincava de entrar na cena, né? E logo depois, olha lá, o sistema no computador fazia essa composição e criava um postal virtual que você poderia mandar para alguém, como se você estivesse brincando aqui, ó. Isso aqui, na verdade, a pessoa, o André aqui está numa cena aqui do Conjunto Califórnia ali, né? Porque a Eurásia, ela ligava pontos de imagens que a gente tinha de vários lugares do mundo com vários lugares de Belo Horizonte. Então, a gente tinha imagens lá da Califórnia e a gente veio aqui e criou uma correlação com imagens do Conjunto Califórnia, né? Tinha uma composição e uma analogia pelo nome, né? Esses postais todos que eram gerados infinitamente aqui, né? Tinha um timer que ia gerando esses postais, você poderia mandar com o nome e e-mail, e eles ficavam também arquivados no Flickr, né? Que é uma plataforma aí de fotografia, né? Que na época, engraçado, a gente parou de usar, mas, olha lá, e o acervo todo continua aqui. Né, eu estou clicando aqui, a gente acabou levando essa exposição, a gente teve a oportunidade de um curador, né, ver essa exposição aqui no 104, e a gente ser selecionado para uma grande exposição lá na Cidade do México, né, e a gente reconstruiu essa estrutura toda, né, no Centro de Arte Alameda, que é um lugar importante lá, ligado ao Museu de Belas Artes, né, da Cidade do México. Mas só mostrar aqui o Flickr, que aqui tem os mexicanos interagindo com... Ah lá, esses aqui são os últimos postais, né? Aqui ele já estava dando um pau, tá vendo? Com o tempo, ele ia perdendo, por causa da iluminação, né? Ele ia perdendo a capacidade de recortar, a gente precisava atualizar, a gente conseguia atualizar a distância, né? Isso aqui estava lá na Cidade do México, né? Mas deu para vocês entenderem, gente, ele ia gerando imagens aleatórias no fundo, que eram frames dos vídeos, né? E as pessoas interagiam com essas imagens, né? Olha lá, imagens diferentes, né? Tinham imagens, algumas delas a gente selecionou que davam realmente para
Opa, voltou aqui para a tela. Vou voltar aqui para o meu Keynote. Que dava realmente para interagir com a imagem, né? Igual essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma composição, ó, esse aqui era um monitor que ficava ali no 104, ó. A gente conseguiu fazer um recorte tão perfeito, ó, ele ficava brincando, né, de estar dentro da cena. Isso aqui é uma cena que estava lá passando e aqui é a imagem dele como se ele estivesse dentro da cena de fato, né? Deixa eu ver aqui, a bolinha rosa entrou aqui, não sei porquê. O computador deu uma travada aqui, gente. Vocês querem ir perguntando alguma coisa enquanto o computador pensa aqui? Não sei o que aconteceu. Cláudio, quem está falando? Pois é, cara, que coincidência, né? Eu trabalhei no projeto lá do Museu de Arte e Ofício, fazendo a iluminação, né? Olha, quem que é que está falando? Eu não estou vendo. Geraldo Otaviano. Ô, Geraldo, que legal. Eu mesmo em pessoa. Mas era uma loucura aquilo, porque eles tentaram fazer, já queriam fazer algo que a gente não tinha tecnologia na época, né? Então tinha um sistema, até a relé, para poder fazer uma temporização da luz, né? Exatamente. Era quase que visionário, né? O que hoje se faz com muita facilidade, naquela época tinha que fazer usando diversos recursos. Era sala cheia de equipamento, né, Cláudio? Pois é, ô Geraldo, você está contando aí, eu acabei não mostrando isso, porque eu não participei diretamente, mas poderia ter trazido esse exemplo, sim. Você está contando que tem um momento ali na parte do fios e tecidos, né, que a luz apagava automaticamente, não é isso? E os vídeos eram projetados em algumas cenas ali, não era isso? Foi o pessoal da Nvidia que fez. Sim. Eu acho que era isso que você está falando, que realmente era uma coisa completamente inovadora, né? Exatamente isso. Que legal. Eu acho esse projeto, particularmente acho esse projeto do Museu de Artes e Ofícios um projeto muito incrível, assim, né? Até hoje ele é contemporâneo, podemos dizer assim, né? Ele não ficou tão datado assim, mas que bacana saber que você fez a iluminação toda lá. Muito bom. Não, eu fiz parte, né? Porque era uma loucura. A Nvidia estava fazendo, a gente fez. Era uma loucura aquilo tudo lá, né, Cláudio? Era uma loucura. Pois esse projeto, olha para você ver, né? A gente está falando aqui, ó. Esse trabalho que a gente fez aqui de 12 terminais multimídia, né? Foram 2 anos de trabalho. Eu fiquei 2 anos por conta desse projeto. Eu tive a possibilidade de fazer isso, sabe? Era muito legal, sim, né? Parabéns, legal. Porque realmente era muito legal. Pois e eu tive um feedback esses dias de um aluno até, sabe, o Geraldo, né? Eu tive um feedback de uma aluna que a mãe dela é professora de escola pública e falou que os meninos da escola pública ainda têm essa experiência ali do museu até hoje, né? Então eu acho muito legal essa ideia de pensar a tecnologia também como uma solução durável, né? Porque a tecnologia é muito efêmera, né? Eu chamo até de mídias emergentes, né? Não chamo nem de mídias contemporâneas, novas mídias, mas as mídias emergentes, elas são muito... um amigo meu que fala, correr atrás do infinito, né? Porque está sempre surgindo uma coisa nova, e é muito interessante a gente ver que algumas soluções como essa, por exemplo, estão lá há mais de, sei lá, quantos anos, né? 2005 até hoje. Me ajuda a calcular aí, gente. Tem 16 anos. Vai fazer 20 anos daqui a pouco, né? Vai fazer 20 anos daqui a pouco e funciona. E é engraçado porque a tecnologia que a gente desenvolveu, que o nosso programador desenvolveu essa solução, é a tecnologia Flash, né? Então, ela não existe mais hoje. Desde o ano passado, a Flash foi comprada pela Adobe e existiu uma briga comercial entre a Apple, principalmente o Steve Jobs, com o pessoal que desenvolveu o Flash. Então, o Flash era abominado pelas plataformas iOS, né? E essa tecnologia foi tirada do ar esse ano. Até hoje eu recebo comunicados aqui falando para eu deletar o meu plugin do Flash no computador. E eu não deleto, porque eu ainda consigo ver algumas coisas em alguns players, né?
Mas, por exemplo, lá ela continua rodando, porque o computador foi preparado, né? Ele não está conectado na internet, então é um conteúdo permanente, né? Independe dessas brigas comerciais e dessas evoluções tecnológicas, está lá há quase 20 anos, e até hoje, assim, né, a manutenção desses equipamentos, né, tem manutenção do equipamento, do computador, mas a manutenção de software, a gente não recebe nenhum tipo de ligação falando que o software deu pau, não funciona e tal, porque era uma tecnologia muito estável, né, a tecnologia Flash, a gente fez várias coisas nela, né, então fiquei também só com uma curiosidade aí também, o Gobira trouxe um repertório aí de tecnologias abertas, né, e o que a gente tinha na época era, a gente começou a trabalhar com uma tecnologia que chamava Tubuc, depois fomos para uma linguagem que chamava Lingo, eu cheguei a programar nessas linguagens, né, depois eu acabei virando muito mais um diretor, um coordenador de projeto, do que uma pessoa que ficava ali colocando a mão na massa, né, mas dessa linguagem Lingo, a gente passou para a linguagem Flash, né? E hoje a gente tem projetos aqui que eu vou mostrar também, que utilizam até algumas dessas linguagens ou desses softwares que o Gobira apresentou. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo também do uso do Arduino, né? Então a gente também montou um sistema reativo para uma exposição que teve aqui na Casa do Baile, que se chamava Simbio, que eu também não sei se vocês tiveram acesso. Era um projeto muito interessante do Jefferson Santos, né, que idealizou esse projeto. O Jefferson era da Motor, montou eletrônica, é um cara muito interessante. Hoje ele virou andarilho de grandes distâncias, né? Mas ele idealizou esse projeto que ele misturava e integrava profissionais de diferentes áreas. Então, eu do design, gente da música, gente da programação, né? Nesse aqui em específico, a Grace passou da dramaturgia do teatro, o Fred Paulino, da gambiologia, e a gente produzia projetos independentes, mas que tinha alguma sinergia, né? E nesse projeto aqui, Simbio, eu tive a oportunidade, esse aqui é o Sérgio, um programador que trabalha com a gente, um roteirista, o Lessa, que também é roteirista de peças de teatro e tudo mais. Aqui a gente desenvolveu um sistema utilizando o Arduino, né? Que o Arduino, ele acendia uma lâmpada, aqui a lâmpada, né? Simples, né? Hoje é isso que o próprio Gobira falou, né? E vocês falaram, dá para pesquisar isso na internet, descobrir facilmente como desenvolver isso, mas na época era uma coisa que estava começando. E foi bacana que a gente desenvolveu essa solução que, através de um sensor, né, de luz, o sensor de luz acionava o Arduino que acendia a lâmpada, né? E dentro dessa caixa. E a gente acabou criando uma instalação que se chamava aqui o almanaque de perdas, fracassos e transformações, que era tipo um oráculo, né, que a pessoa, ela aqui, ó, tá vendo? Deixa eu diminuir isso aqui. Peraí, o que aconteceu? Agora ele tá falando que meu disco tá cheio. Aqui, ó. Essas caixas, elas tinham, a gente furou isso aqui com furadeira, e aí a lâmpada dentro da caixa preta dava essa ideia aqui, né, de que tinha uma coisa iluminada aqui, e o sensor acionava vídeos. Então, era tipo um oráculo. Você chegava na frente desse totem, deixa eu ver se tem mais imagem dele aqui, ó. Pera aí. Tem imagem dele aqui na internet. Só um minutinho aqui. Tem esse blog aqui, ó. Depois eu até mando o link do blog para vocês, que ele conta toda... aqui, ó. A gente acabou levando essa exposição também lá para Ipatinga, né? Aqui, ó, aqui talvez dê para ver melhor, ó, como é que ele funcionava, né? Aqui ele era uma gambiarra quando você olhava de cima, mas tinha uma iluminação aqui que meio que tampava os fios, né? Então, olha lá, você tinha alguns ícones, né? Que eram totens, né? Era uma interface isso aqui, né? Quando a pessoa chegava aqui na frente do totem, as outras luzes se apagavam e o totem relacionado a esse ícone chamava um vídeo que a gente produziu, né, que apresentava para ela algum fracasso ou alguma experiência de transformação ou de perda, né, era um almanaque de perdas, fracassos e transformações, e em troca desse vídeo a gente pedia para a pessoa escrever uma perda ou um fracasso dela, e ela jogava essa perda e fracasso aqui nesse mar aqui de calendários aqui, né, que tinha uma interface com o calendário. Aqui eram uns outros artistas, o Bellini, Roberto Bellini, a Grace, o Fred Paulino da gambiologia.
que participaram dessa primeira edição do Symbio, né? Então, eles criaram outros trabalhos muito interessantes também, né? Mas a gente teve um momento de comunhão entre os projetos, que era o momento de uma performance audiovisual, né? Que aí eu vou mostrar para vocês também, né? Que, no caso, como eu estava contando para vocês, né? A gente desenvolveu esse sistema, então, né? Que, em troca de assistir um vídeo, a gente pedia um calendário com um perda, um fracasso, uma transformação. Isso acabou servindo de conteúdo para como é que fala? Para a gente fazer uma performance, né? Aí eu vou mostrar essa performance, como é que foi, ó. Que também foi já entra nesse campo também da performance, que é muito interessante, né? Que com essa tipografia que eu acabei herdando e comprando lá do Vale de Jequitinhonha, né? A gente construiu também uma outra interface aqui, gente, que é uma interface que eu chamo de mecânico analógico digital. Toda vez que eu imprimo nessa prensa tipográfica, né? Vai mostrar aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma. Aqui, ó. Vai mostrar aqui. Ah, não, esse aqui é o PDF. Desculpa. Toda vez que eu imprimo na prensa tipográfica, essa prensa tipográfica, ela aciona um vídeo que está no computador. Vê se está dando para ver aí. Tá sim. Tá, né? pouco Tá travando, tremendo, mas tá né? dando. Mas aqui, ó, o que era projetado Eu aqui, coloquei gente... o seu link do YouTube lá também. Ah, você copiou aí? Você quer que manda lá, Yuri? Eu coloquei o link do YouTube com seus vídeos. Ah, que ótimo. Valeu. Eu sei que estão lá. Tá ótimo. Ah lá, gente, isso aqui era o seguinte, ó, era um trabalho de remix, né? A partir da primeira exposição, a gente transformou a exposição numa performance. Então, tanto os vídeos que eram projetados na exposição, eles dialogavam aqui na performance com o que era... Tá muito... A gravação aqui não está muito boa. Com o que o pessoal escreveu. Eu acabei digitalizando tudo que as pessoas escreveram, foram mais de 500 calendários escritos, né? Que eu acabei, vamos dizer assim, criando uma interface de imprimir vídeos, né? E vocês vão ver que eu vou mostrar aqui um outro exemplo. Eu consegui levar esse projeto e derivar esse projeto como uma interface mesmo de produção, né, de experimentação e, ao mesmo tempo, de exibição de conteúdos audiovisuais a partir de uma interface mecânica, né, uma prensa centenária que imprimia tipos de chumbo. Né? O vídeo está muito ruim, depois vocês assistem aí a qualidade dele aqui. Eu acho que a transmissão aqui está muito ruim. Acho que agora até vou mostrar esse trabalho da tipografia, que eu acho também que é uma outra forma do audiovisual estar inserido num outro contexto, né? Eu mostrei para vocês aqui projetos de interatividade, né? Interação com a tela, interação no espaço, né? E depois mostrei um sistema reativo, né? Aqui um outro sistema interativo, onde as pessoas experimentavam isso num espaço meio de performance, de festa ali, né? Eu vou pular esse aqui, vou para esse projeto aqui de Ouro Preto e Mariana, chamava Trem da Vale, que além da gente fazer as instalações multimídia lá também, né, igual dos museus, né, é uma transposição também, teve essa parte aqui também de criar esse projeto para um ambiente que a gente chama, né, de site specific, né? Então, esse projeto lá, o Trem da Vale, ele tinha esse vagão, né, que chamava Vagão dos Sentidos, né, que ficava ali em Mariana, não sei se alguém também teve essa oportunidade. O primeiro conteúdo foi até produzido pela Envídio, pelo Éder Santos ali, que foi sobre o Barroco. Você sabe se tiraram? O projeto acabou, só funciona o trem. O trem turístico o Vagão continua dos fazendo... Já saiu? Tanto o Vagão dos Sentidos, quanto esses espaços aqui, ó, que eram tanto a biblioteca, que ficava aqui na estação, né, era um espaço de história aqui, né,
contava a história também de Ouro Preto, da história da ferrovia. Todos esses espaços foram fechados, o trem continua em funcionamento, né? Você faz só a viagem, mas não experimenta mais nenhum conteúdo, né? E esse Vagão dos Sentidos tinha esse desafio, né, de criar um conteúdo audiovisual para 12 telas e para uma experiência de 18 cadeiras giratórias com sistema de som 5.1, né? Então, era uma experiência sonora também, né, sensorial, com uma experiência visual, né, aí que eu falo que o design entra de uma forma muito interessante, porque durante anos que o projeto existiu por 10 anos, e a cada ano o projeto convidava artistas, né, para tratar de patrimônio material e imaterial ali da região, né? Então, a Envid, o Éder fizeram sobre o barroco, sobre toque de sinos, o Jason fez sobre toque de sinos, e na época eu fui convidado e a gente fez, eu com o Leonardo Dutra, né, também, que foi professor da UENG aí, de audiovisual e grande parceiro de trabalho, a gente desenvolveu essa experiência imersiva, que já é uma experiência imersiva, né, que você ficava sentado em cadeiras giratórias, tendo uma experiência de 12 telas, né? Então, era um diálogo entre a sonoridade aqui com essas animações em multitelas, né? Esse projeto é muito interessante, que eu consegui desdobrar, né? A gente conseguiu desdobrar esse projeto em vários outros formatos, né? Ele sair de um formato de instalação, que é isso que você falou, Yuri. Por exemplo, se a gente tivesse deixado esse projeto só nesse lugar, por exemplo, por mais que a gente imaginou que, pelo fato de ser uma vale que está ali por trás e que tem uma contrapartida gigantesca com a região ali de Ouro Preto e Mariana, né, em função de toda a atuação dela na mineração, esse projeto, pelas políticas culturais, ele foi tirado do ar, porque ele era um projeto robusto, né, que era um projeto educativo com as escolas da região e tudo mais, não era só um projeto de experiência artística, era um projeto de educação patrimonial, muito sério. Sim, assim, né? Você chegava do trem, né? Eu me lembro que eu levei meus sobrinhos, a gente chegava do trem e ia assistir. Fazia parte do processo, entendeu? Assim, entendimento do trem, entendimento da cultura local. Isso. Que triste. É muito triste. Isso que eu tô falando, era um espaço que até então a gente pensava que era permanente, mesmo tendo uma vale por trás, mas não se tornou permanente. Então, se a gente tivesse deixado esse conteúdo só aqui no site específico, a gente tinha perdido ele. Por isso que essa lógica transmídia, né, dos produtos poderem serem remixados e serem derivados, serem readaptados, né? Então, por exemplo, esse conteúdo mesmo que a gente produziu para 12 telas, logo passando um tempo, a gente desenvolveu ele para single channel, né, para um canal apenas, né, de exibição. Então, ele passou a fazer parte de alguns eventos ali do Noite Branca, no Parque Municipal, e em função dessa exibição do Noite Branca, a gente também, o trabalho foi visto por curadores, né, e acabou a gente levando essa animação também lá para esse Hong Kong Mobile Festival, eu tive a oportunidade de ir, e a gente ganhou esse prêmio de segundo melhor animação, né, com esse vídeo, assim. Então, isso é interessante também, como é que a gente transpõe o conteúdo, né? Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia de que o conteúdo, seja ele de live action, com atores, personagens, figurino, mas se o conteúdo é um conteúdo também carregado de emoção, né, e pela materialidade, aqui, na verdade, a gente está resgatando a história da tipografia no Brasil, que também é a história da origem da comunicação no Brasil, nesse contexto de Ouro Preto e Mariana, a gente conseguiu levar essa história, né, da origem da comunicação, dos tipos de chumbo aqui, conseguimos levar para o mundo, assim, né, esse Hong Kong Mobile Film Festival era um festival acoplado ao Festival de Cinema de Hong Kong, que atraía ali toda a produção asiática ali, né, daquela região oriental ali, do mundo, né, então conseguimos levar. No entanto, eu apresentei esse trabalho lá para uma série de curadores, né, tive que dar palestra, conferências, né, sobre essa história, né, sobre a história da tipografia em Minas Gerais, e era muito curioso como que eles deram uma atenção a isso, sabe, assim, de como que a partir de uma animação, vou ver se eu mostro um trechinho da animação aqui para vocês. Você compartilhou essa aí, Yuri? Do tipo os móveis? Não sei se... Eu compartilhei o seu canal inteiro, então tá lá todos os vídeos, entendeu? Tá tudo. Assim, eu compartilhei os vídeos do seu canal. Tá bom.
Mas conta essa bancária aqui, também você compartilhou, Yuri? O quê? Fala, Gera. A conta bancária você também compartilhou ou não? Pois é, isso é muito interessante quando a gente mostra esses projetos, né? O número de Pix. É. Quando a gente mostra esses projetos, né? Foram projetos, assim, nós estamos aqui, ó, já está acabando meu tempo aqui, né, Yuri? São 4h30, né? Esse projeto, eu posso dizer que na época, esses projetos eram projetos robustos, né? Que posso dizer que a gente foi bem remunerado por esses projetos, mas eram projetos que eu me envolvia, por exemplo, esse projeto aqui dessa animação, eu fiquei basicamente por conta dele por 8 meses, né? Porque além de ser uma experiência completamente diferenciada para produzir o conteúdo, né? A gente teve que entender e como é que fala, aprender a fazer animação para esse espaço, né? A gente também usou recursos de animação que são demorados, né? Mas isso mesmo são valiosos, vamos dizer assim, né? Então a gente utilizou Só fazendo uma conexão, então, aproveitando o tempinho, né? A Bruna, não sei se está aqui, porque esse projeto lá de Mariana, Ouro Preto, existiam projetos de extensão da UFOP, né, de alunas que trabalhavam lá dentro desse projeto também, com contação de histórias, né? Então tinha reverberações que eram interessantes, né, Yuri? Não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. Eu me lembro de levar meus sobrinhos e era um período que eu frequentei muito Mariana. Então, assim, eu me lembro dos trabalhos da UFOP lá, tudo, né? Então, assim, eu falei, é triste, né? Eu só fiquei assim, né? Porque para mim não tinha acabado, não. Ele só estava temporariamente suspenso por causa da pandemia. E eu lembro que a bolsa nesses projetos era uma bolsa legal, então os alunos gostavam muito de poder participar desses projetos de extensão lá. Assim. Alô, vocês estão me ouvindo? Voltamos a te ouvir, Cláudio. Pois foi só falar em dinheiro aí, hein, Geraldo? O negócio caiu, rapaz. Ô, cara, você foi lá checar como é que estava o saldo, Cláudio? Mas olha só, enquanto tá voltando aqui as coisas, olha só, interessante você falar isso mesmo, né? A gente já teve esses momentos áureos aqui, né, assim, da produção cultural com esses patrocinadores, Então, assim, eu venho desse lugar, eu contei lá, né, trabalhando com esses primeiros espetáculos de música, de dança, do universo underground, totalmente underground, sem grana nenhuma, conseguimos chegar nesses grandes projetos, né, e hoje continuamos atuando em outro contexto completamente diferente, né? A gente continua sobrevivendo aqui agora, atuando na cultura também, participando de alguns projetos vamos dizer assim, que ainda remuneram, né? Fora só desse contexto das leis de incentivo e dos projetos de edital, né? Mas numa realidade muito diferente, né? Realmente, assim, a coisa mudou muito nos últimos anos para cá, né? Mas aqui, vocês querem continuar vendo? A gente tem mais quanto tempo, Yuri? Mais 20 minutos, mas eu queria que você falasse do espetáculo lá, né? Porque aí o povo enxergar o Carlão e tal, né? Exatamente, eu vou chegar agora na parte exatamente do espetáculo e a gente finaliza. O Yuri, Carlão é o Carlão? Parece óbvia a pergunta, mas... Não, é o próprio. Na Zap, inclusive. Isso. É o Carlão, gente, e foi um espetáculo que ele fez, né, depois de 9 anos sem dirigir. Eu estava até lendo agora as matérias aqui de novo e tal, relembrando, né, assim, e acaba que a gente é isso, né, por essa nossa atuação, assim, em vários segmentos, né, o Marcelo Braga, não sei se você deve conhecer o Marcelo, né, ô Geraldo, ou mais alguém que talvez conheça. O Marcelo Braga foi lá, né, diretor de produção, diretor também de vídeos da Envídeo, né, o Marcelo é muito amigo do Carlão e indicou, né, a Volts, né, me indicou para que a gente pudesse fazer, e indicou o Carlão, o Marcelo indicou a gente para fazer
essa animação de 50 minutos, foi uma animação de 50 minutos, que era o tempo de duração do espetáculo, né? Claro que é uma animação completamente diferenciada, né? Então, gente, esse espetáculo do Carlão que se chamou Urro, né? Ele participou da campanha de popularização do teatro, e eu não sei qual edição. Na Funarte. Na Funarte, né? E depois ele foi apresentado também ali na Zap 18, né? Não, acho que ele estreou na Zap. Estreou na Zap, isso. Depois que ele foi para a campanha. Depois que ele foi para a campanha na Funarte. Isso, exatamente. E aí o desafio é o seguinte, gente, era um espetáculo multimídia, podemos dizer assim, né? Mais do que multimídia, porque o Carlão escreveu essa história, né? Que se chamava Um Urro, né? Ele escreveu a história, né? Deixa eu ir lá. E o Gil Amâncio, né? Ele e o Gil conceberam o espetáculo, co-dirigiram o espetáculo, fizeram a co-direção do espetáculo, o Gil fez a trilha, né? E a gente teve o prazer, né? Foi um desafio, foi um trabalho de quase um ano também. Claro que esse não dava para ser exclusivo, assim, né? Era um trabalho com uma outra realidade, né? Porque ele foi feito também com campanha de financiamento coletivo, né? Mas é isso, a gente... Aqui, ó, esse. Vamos voltar lá. Aqui também foi uma exposição sobre o teatro. Aqui, ó. Não sei se alguém viu essa peça, né? Mas foi muito interessante, né? Porque o Carlão, ele escreveu essa peça, né? Com a direção do Gil, né? O André Sena fez atuação e locução. E, basicamente, ele encomendou do Marcelo Leles, que é um quadrinista incrível aí, né? De Belo Horizonte, trabalha no estado de Minas, mas tem publicações autorais na área dos quadrinhos. A base visual do espetáculo era uma história em quadrinho, né? Com mais de 500 desenhos, né? Que iam narrando essa história do Urro, né? Um espetáculo de múltiplas linguagens, né? E que a gente teve o desafio de transformar, pegar os quadrinhos que o Lely tinha desenhado, né? E animar isso numa... Deixa eu colocar um videozinho aqui que mostra, enquanto eu vou mostrando as outras cenas, né? Em diálogo com a atuação do André Sena em palco, né? Então tinha essa cena construída aí, esse cenário com essa cama, essa mesa, né? E o André ia meio que dialogando com esse vídeo, né? Mas toda a história era contada pelo próprio André. Então era como se o André tivesse nesses dois lugares, né? A voz dele estava lá no vídeo, narrando a história, né? E ao mesmo tempo ele também estava em cena narrando a história e dialogando com essa história que passava ali nessa cena, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho, assim, que precisava ser mais visto, assim, né, porque é um trabalho laborioso, né, assim, esse retorno do Carlão, né, à direção, assim, né, e ao mesmo tempo é uma história muito contemporânea, né, é a história de alguém que começa a urrar, né, e isso vai, sei lá, hoje eu consigo trazer e atualizar essa história pensando nessa ideia da pandemia, né? Mas uma pessoa que começa a urrar e ele vai contaminando as outras pessoas, e isso vai sendo noticiado na mídia, né? Vê se dá para escutar aí. Vou aumentar o volume aqui. Você vai playar o Urro aí? Como é que é? Olha lá. Tá dando para escutar, gente? Peraí, deixa eu botar aqui mais na frente aqui. Para mim não chegou não, hein? Não é nem a imagem tá aparecendo, não. Que mera. Só a imagem, tá claro. Agora, o legal é que ele cria a expectativa que vai playar um urro e não vem som nenhum, né? Então dá aquele... Mas isso é característica do Carlão também, sumir. Ô, Cláudio, você tá mutado aí, não sei se você tá ligado.
De qualquer forma, eu compartilhei aí com vocês o vídeo do Urro, do Vimeo. Tem algo mais intrigante, mais inquietante do que um urro silencioso, né? É muito forte. Ainda mais com trilha sonora do Gil. Não é? Do Gil Amâncio. Vocês não estavam escutando nada? Eu estava mutado aqui, mas não estava nem um pouquinho de áudio aí? Não, nem um pouquinho, Cláudio. E agora? Vamos ver aí, ó. Nada? Tá um sonzinho das explosões. Comemoração na cidade, a notícia não foi confirmada. Duas horas depois, o delegado, engatinhando até o quarto, foi dormir. Estava tão bêbado que nessa noite nem roncou. Mas às 3h15 da madrugada, Então, o interessante aqui, gente, é que assim, né, tem uma animação econômica aqui, né, para a gente dar conta de 50 minutos, né, de cenografia animada, vamos dizer assim, né, o delegado confiou. e na verdade é uma animação a partir dos quadrinhos. Então, a gente criou recursos de recortar, né, criar camadas de animação, né, tinha uma incorporação de cenas de live action, né, os fogos de artifício, né, e uma decupagem, né, basicamente uma decupagem da cena de cada quadro que chegava para a gente, né, as imagens foram, como é que fala, elas foram... Quem operava o vídeo era o próprio ator. Na verdade, como, assim, a concepção do espetáculo, né, ninguém operava, dava play no início e o ator ia. No entanto, não sei se vocês separaram, que vários momentos tinham telas pretas aqui, né? Sim. Eu ia passando aqui, tem momentos que tinham vazios, olha lá, tem um vazio aqui. Então tinha momentos que era o momento do ator, tinha toda uma direção do Carlão e do Gil, né? Vou parar de apresentar aqui, que era justamente esses momentos que tinha animação, então era um vídeo completo, 50 minutos, com esses buracos, para a atuação do André, né? Em outros momentos, ele dialogava com a animação, e em outros momentos era só animação. Né? Então, mas não tinha uma linha guia para ele, você lembra como que era? Porque eu estou perguntando porque eu montei um espetáculo em 2009, que foi o Poema do Concreto Armado, que foi exatamente assim também. Tinha um vídeo sendo projetado o tempo todo, e era um play, eu tinha, inclusive eu nem usei computadores, eu usei 2 videocassetes, eu dava play nos 2 videocassetes ao mesmo tempo, para se um desse pau, eu mudava a chavinha de vídeo para o outro videocassete. E os atores se encaixavam eram 9 atores em cena, eles se encaixavam numa coreografia, quase, né? Era quase como se fosse dança. E aí o que era a marcação rítmica dele era a trilha sonora. Então o tempo todo tinha algum som, ruído, música que dava para eles, eu tô adiantado, tô atrasado, tô adiantado, tô atrasado. Né? Então passava essa cadência para eles, né? Então assim, eu dava o play, então o espetáculo tinha 1h03. Exato, todas as vezes, não tinha como sair disso, era 1h03 de espetáculo. A diferença aqui, ô Yuri, que era quase um monólogo, né? Era só o André em cena, né? E o André, como o André participou da produção também do storyboard, né? Então, assim, foi muito legal, porque foi um trabalho muito coletivo, né? Então, a gente participou, eu participei dos ensaios, então, assim, foi muito integrado. Então, o André, ele tinha concepção completa do vídeo como um todo, do conteúdo do vídeo.
né? Então, ele fez a locução de todo o conteúdo do vídeo e ele sabia exatamente a hora que ele entrava como presencial, assim, ele atuava presencialmente ali no palco, né? Então, isso que eu tô falando, foi mais de um ano porque para fazer essa animação, para o Lelis desenhar foi um processo, para depois a gente pegar esses mais de 500 desenhos e animar, foi mais um tempão, foi mais de um ano, acho que, na verdade. Né, de envolvimento legal. Direto, assim, foi um prazer, né, ter trabalhado com o Carlão, com o Gil. Gil, já trabalhei lá no Seraquê, com o Rio Moreira, e depois trabalhei com o Gil aqui de novo. Foi muito bom. Enfim, gente, eu acho que, né, deu esse monte de problema aqui que faz parte, né, mas espero que tenha sido proveitoso aí. Tem muito mais coisa para mostrar em outro momento, né? Mas assim, é muito trabalho, né? E você deu aí diversas possibilidades do audiovisual, né? Poder ser utilizado em cenas, né? Exatamente. Por exemplos de exposições, né? E isso poderia ser usado numa cena teatral também. Isso não faz diferença, assim, né? Pelo menos na minha cabeça, né? É muito claro a questão do audiovisual sendo usado numa expografia como numa cenografia, entendeu? Assim, e como luz também, né? Então, assim, como equipamento de luz, o projetor como um equipamento de luz também, né? De iluminação. Legal. Geraldo. Parabéns, Cláudio, muito legal o trabalho, e é legal porque você traz uma linha cronológica, né? Uhum. Que a gente pega quase lá da válvula, né, Cláudio? Não, da prensa tipográfica. Da peça tipográfica. E aqui negócio de chumbo é muito legal. Eu já trabalhei num lugar que fazia aquele treino de chumbo. Você pega lá desde da mecânica, né, Cláudio? Cláudio que me iniciou nisso aí, me enfiou numa exposição que eu tinha que entender o que era isso de tipografia, que eu não entendia bulhufas disso, e ficava perguntando para eles, Jesus, me dão aula, me explica isso aqui, o que é tipo não sei o quê, o que é tipo não sei o quê, que é tipo lá, a exposição da tipos latinos que vem em Belo Horizonte. Aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Não, eu tô achando que você estava falando, Yuri, também lá do evento de ciência, né? Que a gente também misturou a tipografia de chumbo com a impressão 3D, né? Então, assim, é isso que eu tô falando, a tipografia acaba sendo um personagem muito interessante. O tipo modular era impresso na hora, impressão e a gente 3D. colocava na coisa e fazia a impressão de tipografia. Então, tinha uma impressora 3D funcionando. Eu trabalhei numa máquina, dei manutenção numa máquina, você colocava chumbo, ela derretia o chumbo e fazia o tipo já. Linotipo. Já fazia ali o chumbo, já fazia o tipo, e aí já podia conectar no seu processo inteiro. Então, a gente entrava com chumbo do lado e já saía com o computador do outro, né, Cláudio? Sensacional, cara. Muito saudável, inclusive, aquela fumaça de chumbo. Ô, Geraldo, lá no Centro Cultural da UFMG, na Praça da Estação, ainda tem uma máquina dessa em funcionamento, ainda tem 2 linotipistas que às vezes vão lá imprimir. Eu não estou te falando que o menino está pensando em fazer mesmo? Olha lá, Yuri, segura esse rapaz aí. Ô, Cláudio, mas eu queria dizer uma coisa, que é muito legal isso, porque cada um dos projetos que você mostrou, cada um das performances, não sei que nome dá para isso, você teve que pesquisar de forma diversa, né, de forma muito ampliada, não só na sua área específica, né, Cláudia? Assim, até o chumbo lá da linotipia. Exatamente. Essa dimensão para o artista, da pesquisa, ela é fundamental, né? Então, essa contribuição que você traz, porque, na verdade, você está falando da questão tecnológica, né, ao longo do tempo, mas você está falando da pesquisa, desse olhar do pesquisador, do criador, do artista, né? Então, eu achei isso fantástico. Tá? Obrigado, Geraldo. Eu acho que mais, até completando a sua fala aí, eu acho que, assim, essa ideia de você trabalhar com equipe multidisciplinares, que eu acho que também é muito aí da área do teatro também, né? Eu acho que é isso, a gente conseguir dialogar com profissionais, igual, por exemplo, eu não sou eu programei lá atrás algumas coisas, comecei a programar, mas não continuei na programação, virei designer, professor, né, e aí o que acontece? A gente precisa conseguir dialogar com esses diferentes profissionais para chegar num resultado que é a experiência
da plateia, do público, de quem vai ali até o museu, ou vai até a performance, vai até o espetáculo, vai ver uma árvore de Natal. O objetivo maior é o conteúdo e a experiência do público, né? Eu acho que é esse que é o objetivo maior. Legal. A tecnologia é meio, a tecnologia é meio. É meio, né? É pena, né? É a pena para a gente escrever, né, Cláudio? Isso aí. O poema, né? Bacana. É isso. Bom, então obrigado, demais. Cláudio, pela participação. Eu que agradeço. É porque a gente já 5 minutos só para terminar, aí se quiser dar uma conclusão. Ô, Cláudio, é porque a gente vai falar depois, eu inclusive, então por isso que o Yuri está te apressando aí, entendeu? Porque ele está na minha frente aqui. Hein? Tá certo. É porque eu sou o chato, já falei isso. É isso aí. Não, mas tá funcionando super bem. Não, porque se deixar a gente fala muito mesmo. Eu tive aqui os problemas técnicos, tinha outras coisas para mostrar, mas eu acho que o que deu para mostrar foi mais suficiente para trazer essa dimensão, né, de várias possibilidades de atuação. É isso que eu acho que é legal, né? Assim, entender que os profissionais das artes cênicas, da dramaturgia, né, esse encontro da gente aqui do design, do audiovisual, proporcionam essas experiências inovadoras, né? É esse encontro de diferentes lugares, diferentes experiências é que proporcionam essa experiência diferenciada para quem vai absorver, consumir, né, e vivenciar as mais diversas formas de soluções que eu tive a oportunidade de apresentar aqui. Agradeço demais aí a participação do Geraldo, de ter outras pessoas aqui também no chat, comentando, e fica aí, então, estou adorando também estar assistindo aí outras apresentações, vou ficar aqui mais um pouquinho para ver de vocês, Geraldo, e aí, valeu, Yuri, muito obrigado. O Cláudio, não precisa animar, não. O Yuri não vai vazar o nosso Pix aqui, não, tá? Você não precisa animar, não. Valeu, gente.